minha palestra hoje versará a respeito de um tema muito em moda, que é o tratamento endoscópico da acalásia, a miotomia endoscópica, mundialmente conhecida como POEM, e a minha experiência em Recife, onde eu já tenho 82 casos realizados com sucesso. Esses pacientes com acalásia, principalmente os pacientes com chagas, muitas vezes estão em estado tão crítico que são escanteados pela cirurgia geral. O pessoal não quer operar devido ao risco cirúrgico. E qual que é a mensagem principal que o senhor pretende passar na palestra para os médicos aqui presentes? É que o POEM é uma cirurgia endoscópica que veio para ficar. Quando eu fiz essa aula, eu tinha 57 casos, hoje já são 82 e não atualizei mais, mas os dados estatísticos estão aí para a gente já tem alguma coisa para a gente poder discutir. Os serviços envolvidos lá nesse procedimento são todos do hospital da Universidade de Pernambuco, né, que é o serviço de endoscopia do Hospital da Restauração, o departamento de motilidade do serviço de endoscopia do Instituto do Fígado e a Casa de Chagas do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco. São esses os serviços envolvidos. Em 1913, Heller realizou a primeira miotomia cirúrgica aberta, que é a incisão na camada muscular é a mesma que nós realizamos hoje. 8 centímetros, 6 centímetros no esôfago, 2 centímetros no estômago. Em 1980, Ortega realizou 17 miotomias em que ele seccionava todos os planos, mucosa e muscular, e com sucesso. Esses pacientes foram acompanhados por 25 meses, mas o método não ganhou popularidade porque na época foi considerado perigoso. O método atual foi desenvolvido por Parrish em porco, através de um túnel na submucosa, e foi realizado pela primeira vez em humanos por Dr. Inouye, que no último DDW eu estava lá e ele já apresentou 325 casos. Esse aí são os exames pré-operatórios que eu realizo. Todo paciente realiza EDA, manometria, sorologia para chagas, avaliação cardiológica e nós aplicamos o score de disfagia de Eccardt. O score de disfagia de Eccardt leva em conta a perda de peso, a disfagia, a dor retroesternal e a regurgitação, que vai de 0 a 12, né? Isso aqui eu tirei de um trabalho do Dr. Inouye, o primeiro trabalho do Dr. Inouye, ele descreveu a técnica, só que eu realizo diferente, porque o Dr. Inouye ele vai em direção à pequena curvatura, o meu procedimento vai em direção ao ângulo de Ries. Eu vejo muito mais vantagens no meu procedimento do que no Dr. Inouye. A gente pode discutir isso depois, mas ficou aí só como para vocês verem como é uma confecção de túnel na submucosa. Esse túnel vai até 2 centímetros no estômago. A divisão e secção da musculatura circular, a miotomia completa, né? E o fechamento da mucosa com clipe. Isso é a posição do paciente. Eu não intubo o paciente, intubei os primeiros, acho que os primeiros 20 casos eu intubei, depois eu deixei de fazer, achei que era desnecessário. O cap que eu uso é esse cap aqui, com 2 bandas elásticas fixando o cap. Eu acho que esse cap cônico tem a grande vantagem de ele mesmo fazer boa parte do serviço do endoscopista, né, que é a dissecção na submucosa. E eu vou passar um vídeo para vocês aí de como é meu procedimento. É na parede lateral esquerda do esôfago. Vocês vejam que é um paciente com esfíncter muito hipertônico. E esse vídeo ganhou o primeiro lugar na última SBAD. Foi o melhor vídeo da SBAD. Eu nem esperava, mas o esfíncter é difícil de transpor.
você vê que tem algum momento que ele fica pálido, não é? Por isquemia, você forçando para passar e de repente dá um salto. Você faz retrovisão. E aí tem início a injeção na submucosa. Eu uso várias soluções, aí é uma mistura de hialuronato de sódio com manitol. Incisão na mucosa, né? Você penetra na submucosa com o cap, não é muito difícil, você levanta bem para expor a submucosa, injeta. Esse acessório aí você pode injetar e cortar ao mesmo tempo. E se vocês olharem aqui em cima, aqui já é musculatura circular do esôfago, né? Aqui é a musculatura circular. E aí, quando começam a aparecer vasos mais calibrosos, é porque você já está no estômago. Aqui já tem um deles, ele denuncia a câmara gástrica. Em cima, os vasos empaliçados pela visão da submucosa. Está aí a dissecção completa, né? O esfíncter inferior do esôfago, mostrando que nós chegamos aqui no ângulo de Rige. E tem início a miotomia. Você corta só musculatura circular. Aqui a musculatura longitudinal fica intacta. Aqui a miotomia da musculatura circular. Toda a miotomia completa, não é isso? E aquele esfíncter que você tinha dificuldade de passar, agora está bem aberto, a ponto de você conseguir fazer uma retrovisão com o cap, que é difícil de fazer uma retrovisão dentro do esôfago com um cap. E fechamento, eu quase sempre uso só dois clipes, porque eu deixo um buraco pequeno, faço uma incisão pequena na mucosa. Isso aqui é exatamente o esofograma dessa paciente, antes e depois, 3 meses após. Esse esofograma aqui é de um paciente, eu acho que foi o primeiro paciente pós-Heller. Vocês veem que ele tem um repuxo aqui. Isso acontece na funduplicatura, quando os vasos curtos do fundo gástrico puxam o esôfago para a esquerda, fica aquela saculação para a direita. E aqui após a miotomia, o primeiro caso foi em 8/8 de 2011, a proporção masculina e feminina, a idade média foi de 52 anos, o tempo de sintoma em média foi 6,82 anos. Nesse caso nós tínhamos 11 pacientes grau 1, 30 pacientes grau 2, 14 pacientes grau 3 e 2 pacientes grau 4. Tínhamos 36% de sorologia positiva, haviam 16 pacientes alimentantes por sonda nasointeral, um paciente alimentantes por gastrostomia. O score de ECARD, a média foi de 8,56, variou de 5 a 12. A manometria são exame pré, a pressão respiratória média foi de 43,3, a pressão residual 11,7, e esses pacientes, 4 pacientes tinham cirurgia Heller prévia, dilatação com balão 5 pacientes e botox 2 pacientes. Todos os pacientes receberam a miotomia de 6 centímetros
no esôfago, 2 centímetros no estômago. O tempo médio foi de 62 minutos, eu estou conseguindo baixar esse tempo. A permanência hospitalar média foi de 4,05 dias, eu estou conseguindo baixar a permanência também. 4 pacientes eu tirei dessa permanência porque foram pacientes que tiveram que ser internados para compensar do ponto de vista cardiológico, eram chagasco. Esses pacientes receberam marca-passo, ficaram no hospital compensando do ponto de vista nutricional e cardiológico para poder receber. E além do mais, tinha uma paciente que tinha um DPOC também para poder a gente fazer o procedimento. A taxa de sucesso, eu considerei como taxa de sucesso é o que a Organização Mundial de Saúde manda, é um ECARD inferior a 3. O ECARD superior a 3 eu considerei como insucesso. Eu tive uma taxa de sucesso de 87,72, insucesso 7 pacientes, 12,28 que foram pacientes que permaneceram com ECARD superior a 3. Nesses 7 pacientes, 2 pacientes eu já havia feito a miotomia bilateral, tem outro paciente que eu já fiz. Um paciente eu fiz dilatação com balão porque eu queria viajar e o paciente estava reclamando da disfagia. Eu fiz, ele está bem, na hora que ele voltar a ter disfagia eu faço uma miotomia bilateral. 2 pacientes têm ECARD de 4. Aguarda decisão, não sei o que fazer com esse paciente, porque eles têm uma leve disfagia, ganharam peso. 2 pacientes aguardam miotomia bilateral, no caso 2 não, um que eu já fiz. E não prescrevo, Dr. Walton perguntou se eu prescrevi IBP, não prescrevo de rotina IBP para esses pacientes. Mas 3 pacientes passaram a tomar IBP por conta própria, por pirose, então 5,26%. As complicações são pneumotórax hipertensivo, eu tive que fazer uma drenagem imediatamente após o procedimento, uma drenagem pleural. Complicações menores são aquelas que não alteram a permanência hospitalar. O pneumediastina eu não considero como complicação, porque se você for olhar para o raio-x, poucos doentes fazem pneumediastina, mas se você fizer uma tomografia, todos eles fazem. Enfisema cervical tive 8, pneumotórax 4 pacientes, 3 tratados conservadoramente, é aquele paciente que faz um pneumotórax que ocupa menos de 30% do espaço pleural, pelo ATLS você faz tratamento conservador, como esse paciente aqui desenvolveu dispneia súbita. Desses 4, 3 foram tratados conservadoramente e um drenagem pleural. Pneumoperitônio em 2 pacientes. Um recebeu uma punção aspirativa e o outro foi tratado conservadoramente. Resultados após 3 meses. Nessa época eu só tinha feito o controle em 43 pacientes, que é 75,44 da amostra. Nenhum paciente apresentou esofagite endoscópica, apesar de 3 pacientes estarem com pirose. O ECARD caiu de 8,6 para 1,4. A manometria, a pressão residual, a pressão respiratória média caiu de 35,7 para 17,0. A pressão residual de 9,2 para 4,4. E OM na época da aula, na época que eu preparei essa aula, acho que foi em julho do ano passado, já haviam 17 pacientes com mais de 1 ano. Eu tenho paciente já com 3 anos de miotomia, né? Fazendo 3 anos, e os pacientes permanecem com o ECARD mantido, aquele que é apresentado. A miotomia tem isso, quando o doente, você introduz a alimentação do paciente, o paciente diz se sentiu ou não alívio da disfagia. Já quando você faz a líquida total, então o doente que tem disfagia logo no início, ele vai permanecer disfágico. E você tem que pensar em outra coisa para ele. No meu caso, eu penso de imediato em rápido fazer uma segunda miotomia, porque a segunda miotomia não tem
você faz uma miotomia na parede lateral esquerda, se você fizer uma miotomia na parede lateral direita, não atrapalha, não traz problema nenhum, entendeu? Eu não espero nem uns 3 meses. E a conclusão é que a miotomia endoscópica é um NOTES com potencial para tornar-se tratamento padrão das alterações motoras do esôfago. Quando eu digo alterações motoras, é porque eu já estou fazendo miotomia para estenose, estou fazendo miotomia para espasmo difuso e estou fazendo para hipertonia do esfíncter superior do esôfago em paciente idoso que tem dificuldade de deglutir devido ao espasmo do esfíncter superior do crico faríngeo. Então, tem gente fazendo para esôfago quebranose, eu conversei com o pessoal que faz motilidade, diz que tratamento de quebranose é tratamento clínico. Muito obrigado. E para responder as perguntas de vocês. A gente teve uma apresentação de alto nível, o colega nosso que veio de Recife trouxe a maior casuística do Brasil a respeito do tema, POEM, e a gente foi premiado com casos excelentes também, que geraram muita discussão. A gente leva os ensinamentos, né, a experiência dos colegas que têm um volume maior para a gente poder utilizar no dia a dia, na clínica nossa. Eu achei a reunião bastante proveitosa, a gente teve o privilégio de ter a presença do Dr. Conrado, né, que é um grande especialista, né, no tema. Muitos conhecimentos. Obrigado. Quem veio, né, ministrar a palestra aí, né, uma pessoa muito experiente, mostrando casos inovadores, né, e também a parte dos casos clínicos práticos, né, de cada serviço. Eu achei que foi muito engrandecedor aí a reunião, né. Aula excelente, muito objetiva, experiência do nosso palestrante realmente muito ampla, muito animadora, e os casos clínicos que vieram a seguir também muito instigantes na prática clínica, excelente. A gente leva experiência, aprendizado, sempre discutir caso, nunca partir para o ímpeto de partir para um procedimento terapêutico de primeira, tentar sempre estudar muito bem o paciente antes de realizar qualquer procedimento. O mais importante é que a gente deve se manter sempre atualizado e procurar saber o que está sendo feito no Brasil antes de valorizar o que está sendo feito fora do Brasil, né? Primeiro, o brilhantismo do convidado, né? Dr. Conrado, que veio lá de Recife, com a técnica inovadora no nosso meio, com uma exposição muito didática, um filme muito claro, entusiasmou muito o grupo. E segunda etapa da reunião, a apresentação de casos, em que os residentes participam ativamente, né? Gostei muito da diversidade de casos hoje, né? E contemplando a maioria dos hospitais que fazem treinamento em endoscopia digestiva.